Bom dia a todos, eu sou Emerson Ribeiro e hoje nós vamos falar da matriz étnica brasileira. Você conhece a sua ancestralidade? A miscigenação talvez seja uma das grandes características do povo brasileiro. Mesmo que nem todos percebam, não existe a menor possibilidade de explicar o Brasil sem entender um pouco dessa mistura desses povos. Essa aula será dividida em 4 partes e vai começar com a matriz étnica brasileira formada pelos índios nativos, os negros africanos e os europeus portugueses, que ela ocorre de uma forma mais intensa entre 1500 e meados de 1850. Então pegue seu caderno e vamos começar a nossa aula. Roda a vinheta. Nosso objetivo é que ao final dessa aula você consiga refletir como a diversidade brasileira foi construída a partir do processo de colonização portuguesa, da escravidão dos africanos e da cultura nativa dos índios. Lembre que o nosso objetivo não é apenas a história, mas a compreensão da origem do povo brasileiro e de como ele existe a partir da diversidade. O nosso foco é compreender os motivos das imigrações, seus objetivos, a forma como elas acontecem e as consequências desse processo. Desde já, eu deixo uma recomendação à leitura do livro O Povo Brasileiro, do antropólogo Darcy Ribeiro, ou o documentário de mesmo nome. Apesar de nem todo mundo concordar com Darcy Ribeiro, dessa sua ideia não ser compartilhada por todos, são fontes muito interessantes, com cenas reais, que ajudam na compreensão e na reflexão do tema que vai ser estudado. Darcy Ribeiro fala dos Brasis, dando-se ênfase mais para a diversidade da população no nosso país. O Brasil, que antes nem era chamado de Brasil, já possui registros que haviam presença humana aqui há uns 12 mil anos. E isso é importante, principalmente para saber ampliar nossa mente quanto às raízes da civilização que somos. Mesmo com o forte impacto da colonização, não se pode simplesmente apagar 12 mil anos de história, costumes e tradições. E, acima de tudo, é importante valorizar a nossa história, fazer mesmo a lição de casa. Carajá, Bororô, Caiagangue, Yanomami, Tupinambá, Xingu são apenas das dezenas de etnias que formaram uma população indígena que chegou a ter milhões de pessoas ao longo da história, tendo sua população reduzida após a colonização portuguesa. A etnia mais numerosa eram os tupis-guaranis e foram com eles que os portugueses tiveram mais contato no início. Os índios tupis conheciam a natureza, tinham habilidades geográficas e caminhavam milhares de quilômetros através dos territórios brasileiros. E tudo isso foi ensinado aos portugueses, junto com outras tradições e costumes indígenas, como vocabulários, palavras, adereços, alimentos, e tudo isso foi aculturado e trazido para o nosso dia a dia atual. Apesar de ser ensinado que o índio não gostava de trabalhar, isso não é exatamente verdade, né? 3 coisas precisam ser levadas em consideração. O índio realmente tinha uma prática de trabalho bem diferente dos portugueses. A sua relação com a natureza não era de gerar riqueza, e sim de subsistência. O índio, ele realmente foi escravizado, né? Ele passou pelo processo, ele tinha que trabalhar de uma maneira forçada, e isso só vai acabar por volta do século XVIII. As práticas de catequização da igreja e uma relação mais estreita entre os índios e a coroa faziam com que essa escravidão não fosse bem vista, né? Não tinha uma boa aceitação. Então, a prática do índio ela vai mudar somente com a chegada do colonizador português. Já o africano, eles foram trazidos realmente para serem escravizados nas Américas. Mesmo sem termos precisão, estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos entre os séculos XVI e o século XIX. Ou seja, durante 365 anos
de escravidão, desenvolvesse uma ideia e uma prática de uma subcondição da população negra, de uma subcondição de vida, de uma exploração da mão de obra, de uma exploração sexual da mulher negra, entre muitas outras barbáries que aconteceram nesse processo. E isso é importante de ser citado, exatamente porque não se pode virar a chave, pedir desculpa e seguir em frente fingindo que nada aconteceu. Assim, como isso foi uma questão construída na história, esse preconceito precisa ser desconstruído. E para isso a gente precisa estudar e combater ações como essa. Cada indivíduo africano trouxe seu idioma, sua fé e suas habilidades. Dessa maneira, este saber foi sendo disseminado tanto nas fazendas, onde os negros trabalhavam, como nos quilombos, que eram espaços de liberdade dos negros. O negro africano ele contribuiu para o desenvolvimento populacional e econômico do Brasil. Ele tornou-se, através da mestiçagem, parte inseparável desse povo. Os africanos espalharam-se por todo o território brasileiro, em engenhos de açúcar, fazendas de criação, arraiais de mineração, plantações de algodão, fazendas de café e áreas urbanas. A sua presença projetou-se em toda a formação humana e cultural do Brasil, com técnicas de trabalho, músicas, danças, práticas religiosas, alimentação, vestimentas e outros aspectos culturais. Observe como a maioria das danças de rebolado tradicionais ou as músicas de batuque possuem o espelhamento das tradições africanas. Os negros trazidos para o Brasil, eles pertenciam principalmente a dois grandes grupos étnicos, os sudaneses, originários da Nigéria, Daomé e Costa do Marfim, e os bantus, capturados no Congo, Angola e Moçambique. Eles foram desembarcados, na sua maioria, em Pernambuco, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A maioria deles era do sexo masculino e eram jovens, infelizmente, como todo o processo de escravidão. A história é contada pelos vencedores e, por isso, para muitos de nós, o padrão europeu é que determina a base de nossa cultura. Mesmo assim, é bom saber como esse padrão se solidificou ao longo da nossa história, mesclando suas tradições trazidas da Europa com os nativos e com os costumes africanos que vieram junto com os escravos. O primeiro grupo europeu a aportar no Brasil foram os portugueses. Estes realizaram as viagens marítimas com vários objetivos, entre eles materiais preciosos, a busca de materiais preciosos, expansão territorial, expansão do cristianismo, a mercantilização. A migração portuguesa ela vai acontecer logo depois da fundação do Brasil, com a criação de um governo central em 1549. Esse movimento ele começa meio tímido no início do século XVI, sofrendo uma grande expansão com a descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVII. No início, os colonos estabeleceram contato com uma população indígena com constante nomadismo. Os portugueses, embora possuidores de conhecimentos técnicos bem mais avançados, tiveram que aceitar numerosos valores indígenas indispensáveis à adaptação do novo mundo. O legado indígena tornou-se um elemento da formação do brasileiro. A nova cultura incorporou o banho de rio, o uso da mandioca na alimentação, cestos de fibras vegetais e um numeroso vocabulário nativo, principalmente tupi, associado às coisas da terra. Os portugueses introduziram novos conceitos da sociedade, economia e religião, muito diferentes dos costumes indígenas. Um dos exemplos é a economia. Ao invés de plantar para sobreviver, para a sua subsistência, agora era preciso cultivar produtos em grande escala que pudesse ser vendido no mercado europeu e alimentar toda a população. Também trouxeram religião e impuseram isso aos índios, né? Através de crenças vieram também festas, idiomas, o latim e o português, e uma nova filosofia de vida. Ao invés de vários deuses, os índios agora tinham que entender apenas a existência de uma divindade. Havia um livro para seguir e uma hierarquia de sacerdotes. A união entre os diferentes biotipos humanos acabou gerando indivíduos
que não eram, na sua totalidade, nem índios, nem brancos, nem negros, no que se refere a seus aspectos biológicos, seus aspectos genéticos. Esse fenômeno foi chamado de miscigenação ou mestiçagem e está muito presente na sociedade brasileira. Como essa é uma sociedade que se pauta, sobretudo, pela cor da pele, os novos tons ganharam nomes específicos. Esse é um movimento importante, uma vez que os aspectos culturais se incorporam de uma forma mais natural, já que essas pessoas nem sempre sabem a origem desses costumes, ainda que eles também sejam foco de preconceitos, principalmente com as práticas afrodescendentes. Já os aspectos genéticos, eles carregam algumas características mais pesadas em relação ao indivíduo, uma vez que esse preconceito é sentido pela própria pessoa, muitas vezes ligado à cor de pele, ao jeito do cabelo, ao formato do corpo, levando as pessoas até a negação de sua origem, de sua cor e de sua etnia. A reflexão sociológica, ela não acontece de uma forma teorizada. As reflexões feitas nesse vídeo, elas são apenas base para que você comece a perceber a presença e a importância de cada um desses grupos étnicos, as suas origens, a sua maneira e a maneira como eles se transformaram ao longo da história. Mas é preciso que você exercite essa prática no dia a dia, estudando, lendo, refletindo, construindo argumentações sólidas e saindo do senso comum. Espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido aprender um pouco sobre essa primeira parte da nossa matriz étnica. Peço que você se inscreva no canal, sugira para seus amigos, deixe aquele like, um comentário, uma crítica, é muito importante para a gente. E eu espero que você realmente consiga aprender e desenvolver o seu olhar. Até a próxima aula, um forte abraço e fique em paz.